Olá, amigo internauta, leitor do Jornal Diário de Suzano, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao DS Entrevista, que está aqui com a série, na verdade é a série de entrevista DS 60 anos, que estamos fazendo desde a semana passada. Hoje estamos na segunda semana das lives aqui dos 60 anos do Diário de Suzano, que comemora, faz aniversário no próximo dia 3 de setembro. Estamos recebendo hoje aqui dois jornalistas que passaram aqui pelo Jornal Diário de Suzano, foram chefes de reportagens. Aqui ao meu lado o Fábio Mendes e o Márcio Augusto Prates. Você pode participar dessa entrevista encaminhando sua mensagem no WhatsApp do Jornal Diário de Suzano, que é o 47456900, 47456900, ou se você preferir, deixa sua mensagem na própria live da página do Facebook do Jornal Diário de Suzano. Lembrando que essa entrevista está sendo ao vivo, mas você pode acompanhá-la também no canal do YouTube ou no portal www.diariodesuzano.com.br, além, é claro, do Instagram. O Márcio Augusto Prates e o Fábio Mendes, que estiveram aqui no jornal, eles vão contar um pouco aqui da trajetória deles e o que eles estão fazendo hoje. O Márcio hoje, ele vai poder falar um pouco também, que está aqui do meu lado também. Ele tem uma editora de livros e o Fábio é escritor, tem livros publicados, também vai falar um pouco com a gente sobre essas novas funções aí que eles estão ocupando depois que saíram aqui do Diário de Suzano. Ô Fábio Mendes, queria te agradecer aqui a sua presença, obrigado por você ter aceitado o convite, né, para falar um pouco com a gente. Márcio Augusto Prates também, Guto Prates, né, mais conhecido como Guto, né? Obrigado pela sua presença aqui. A gente sempre pede para o nosso entrevistado dar uma saudação para quem está nos acompanhando aqui, que você começasse então, Fábio. Tá ok. Bom, antes de mais nada, eu que agradeço pelo convite, né, para participar aí desse momento de lembrança, né, dos 60 anos do DS. Foi uma passagem muito importante para mim, né, não só profissionalmente, mas também pessoalmente. Foi onde eu encontrei grandes amigos, fiz grandes coberturas, né, e também acabei conhecendo aquela que se tornaria minha esposa, que é a Erika França, também outra grande jornalista que eu conheci, né, nessa passagem aqui do DS. Então é sempre bom a gente... O Diário de Suzano te casou, então. Exatamente, o Diário de Suzano foi responsável pelo casamento. Agora nós temos duas crianças, né, a Carolina e o João Francisco. Então é uma família que surgiu de outra, que era a família DS, né, era uma das melhores equipes com as quais eu já trabalhei, uma das mais unidas, né, a gente tinha um foco muito bom em trazer a notícia. Então, muitas histórias legais, e é sempre legal a gente relembrar, né? Sim. Ainda mais nesses momentos de dificuldade que o Brasil está passando, o mundo está passando com a pandemia. É um momento de avaliações, de reavaliações, e a gente olha um pouco para trás e vê tudo que fez de bom, de ruim, o que fez certo, errado, e aqui só tem lembranças boas. Ó, vocês vão ver que eu estou olhando para vocês e olhando para baixo aqui, que é para o meu celular. Não é falta de educação, né? Eu estou olhando aqui para ver as mensagens que o pessoal está mandando, quem está entrando aqui. Então, eu tenho falado aqui que essa série de entrevistas para mim tem sido um prêmio, né? De poder rever os amigos que têm passado aqui pelo jornal. Ô Márcio, queria que você desse uma saudação para quem está nos vendo nesse momento. Olá, eu queria cumprimentar todos vocês que são público fiel do Diário de Suzano. Quero desde já agradecer, Edgar Leite, por essa iniciativa, por essa abertura. Agradecer a família Moraes também por essa oportunidade de estar aqui. Na verdade, eu tenho certeza que esse é o sentimento do Fábio, é o meu e de todos que sentam aqui nessa cadeira. A gente se sente muito honrado. Confesso, eu até tinha conversado em off com o Edgar, a gente fica assim, será que eu deveria estar lá? Porque a gente nunca se sente digno de tamanha honraria, mas eu quero dizer que a minha história no jornalismo, que começou nessa casa, aqui foi minha escola, a minha história pessoal é marcada por essa data de hoje, com a oportunidade de poder compartilhar um pouco, poder conversar um pouco, poder falar um pouco sobre tudo que a gente viveu nesses últimos, a gente já pode dizer, nessas últimas décadas, desde que passamos por aqui. Exatamente. É verdade. Então, a receptividade das pessoas, né, que passaram aqui pelo jornal é muito grande, né? Todo mundo está predisposto a vir, isso é legal. E vocês ajudaram a contar a história do jornal, né?
Então, Fábio, eu queria que você falasse um pouco como que você começou aqui, que ano que você ingressou, né, para quem está nos acompanhando, nos vendo, saber assim da sua história, da sua passagem aqui, quando foi, como que você começou. Eu sei que você foi chefe de reportagem aqui, né, você era chefe de reportagem como o Márcio foi também, era um consumidor de café, a gente consumia muito café aqui, aqueles copão de café, ainda, americano, né, bem? Ainda hoje, continua, né? Ainda sou um dos campeões assim, de consumo de café, onde quer que eu passe, continua sendo assim, um hábito bem arraigado, né? E era um momento também legal, assim, da gente dar uma respirada, né? E não só dar uma pausa ali naquela correria da cobertura, também para a gente conversar, alinhar as coisas. Então, muitas ideias legais surgiam daquelas reuniões, né? Que a gente fazia do café. Bom, eu estava trabalhando em São Paulo, tinha saído, né? Pedi demissão. Eu estava num momento assim em busca de alguma orientação, né? Um momento assim de pausa, né? De dúvida na carreira. E aí eu recebi a ligação do Gilberto Yoshinaga, que era editor de esportes, já era na época grande amigo meu, a gente fez faculdade juntos, né, na Unesp de Bauru, e aí ele falou assim, olha, a gente vai ter aqui as eleições, né, de 2004, eleições municipais, é uma eleição bem Você disputada, lembra, 2004. Isso, é uma eleição bem pesada. A editora era a Simone, né? Simone Leone. Já era o Marco Aurélio. Já era o Marco Aurélio. E aí ele falou assim, ó, vai ser uma eleição bem intensa em termos de trabalho, né, uma cobertura diferente das anteriores. A gente precisa de alguém com mais experiência, né, que já conhece um pouco da região, que já atuou, né, eu já tinha trabalhado em Mogi das Cruzes, no Diário de Mogi. Aí ele falou assim, você topa? Eu falei, topo, e foi uma experiência muito bacana, e eu fiquei muito animado de fazer, né, porque eu já tinha feito cobertura política, mas não tinha feito a campanha eleitoral. Eu tinha começado a minha carreira em 2001, né, então a eleição 2000 tinha passado já, então eu já peguei o primeiro ano dos novos prefeitos. Então seria a primeira vez que eu ia cobrir de fato uma eleição, de fazer acompanhar o corpo a corpo dos candidatos, a visita a bairros, a eventos. A campanha mesmo. A campanha mesmo, a apuração, né, que é uma adrenalina. Sim. Quem fez cobertura de eleição sabe, né, era no ginásio, o recolhimento de voto, a urna eletrônica ainda já era uma realidade, mas também muita gente ainda estava se adaptando, né? Não é como hoje é muito mais fácil, está todo mundo já habituado. Então era uma cobertura bem tensa, assim, mas muito enriquecedora. Eu aprendi muito, né, com ela, e foi assim que começou a minha trajetória, né, como repórter, né? E aí a partir de 2005 aí eu já assumi as funções de fato de chefe de reportagem, começando a pensar a pauta e também já mais familiarizado com a dinâmica do DS, de Suzano e também entendendo o que estava acontecendo no Alto Tietê naquela época. Ô Márcio, você chegou aqui no Diário de Suzano cobrindo política, né? Você fazia muita matéria política na prefeitura, na Câmara, né? Eu fui por um bom tempo setorista de prefeitura e Câmara, que me rendeu também grandes oportunidades. Eu cheguei aqui em 99, dia 27 de setembro de 99. Lembro ainda das minhas duas primeiras coberturas, que foi um trabalho de grafitagem numa escola lá no Rafo e buraco na Avenida Francisco Marengo. Uma reclamação de buraco, assim eu comecei. Cheguei também por acaso, quase que por acidente. Eu vim trazer um release, eu tinha me formado fazia uns 9 meses, né, para setembro de 99. Eu vim trazer um release de uma ONG da qual eu participava e pedindo uma divulgação para um evento, e eu entendi que eu deveria aproveitar aquele momento, e a pessoa que me atendeu foi o Marco Aurélio, que na época era o editor executivo, e eu entreguei o currículo para ele. Alguns dias depois eu estava começando no jornal, e aí daí para frente foram 6 anos e meio, primeiramente com aquelas pautas mais básicas, porque eu cheguei mesmo iniciante, e aí depois começaram, eu falo que houve coberturas chaves que acabaram me jogando para novas oportunidades, até que eu assumi o trabalho de setorista em prefeitura, em Câmara, eleições, política. Então aí, a partir daí eu comecei a desenvolver o trabalho mais na área de política, até que eu fui pensado para a chefia de reportagem.
Quando foi chefe de reportagem? Foi, não sei se você A lembra. partir de 2003. Isso. Era a Simone, a editora. Era Simone. Eu sempre falo isso, né, que a chefia de reportagem é minha paixão no jornalismo. Algumas pessoas falam assim, puxa, eu tenho saudade da rua, eu tenho saudade de reportagem. Eu me realizo no trabalho da chefia de reportagem. Por quê? Porque eu gosto dessa dinâmica da retaguarda, do repórter estar na rua. Na época que eu estava aqui no Diário de Suzano, a gente não tinha ainda o WhatsApp, que facilita muito esse processo, mas de repente o repórter está indo para Itaquá, volta que você vai para Mogi, acabou de acontecer uma ocorrência e vai para lá, no caminho eu te passo o endereço. Então eu sempre gostei disso, eu sempre gostei de, durante o dia, ir abastecendo o repórter com informações. Quando eu falo que a chefia de reportagem é minha paixão, eu falo porque eu me encontrei mesmo, e o Fábio pode testificar disso também, que foi chefe de reportagem aqui. O fato de você ter passado pela reportagem, especialmente por uma cobertura mais extensiva, como setorista, política, me abria muito as portas. Então, quando eu passava para o repórter aquela pauta do dia, na verdade era uma pauta produzida, porque eu já podia indicar quem ele deveria procurar, com quem falar, de que jeito abordar. Então, assim, a chefia de reportagem eu segui de 2003, eu deixei o jornal em abril de 2006, mas no último ano eu estava colaborando com a edição, e aí eu me afastei das funções da pauta, da chefia de reportagem, mas ainda exercia essa função. Para quem está nos acompanhando e não é do jornalismo, o que faz o chefe de reportagem? Queria que você explicasse como que era o trabalho de vocês. Geralmente é o primeiro que chega, ou que é o para-raio ali que recebe tudo, né? De demanda, porque ele tem que falar com o editor e também com os repórteres, mas também é com a população, né? Também que liga para o jornal, né? Queria que você falasse um pouco dessa experiência, Fábio, para você. Bom, nesse período, né, que eu estava como chefe de reportagem, como o Guto já falou, a gente centralizava, né? A gente era um ponto de convergência de tudo. Era de duas mãos, né? Uma via de duas mãos, e a gente era um posto avançado ali no meio recebendo tanto a informação que vinha, a notícia, né? E a gente fazia esse filtro, né? Do que era interessante, do que não era interessante, do que era uma grande notícia, do que era um furo, ou do que era uma notícia trivial. E a gente tinha essa responsabilidade, né? De ir preparando o repórter, né? A gente às vezes vê filme, vê novela, vê série, né? A gente tem uma visão do jornalista, né, que ele sai do nada em busca de notícia, mas todo o repórter, né, quando ele vai para a rua, ele sai, vou usar uma expressão aqui do meio, ele vai brifado, né? O que seria isso? Ele vai com todas as informações necessárias do evento que ele vai cobrir, ou do local que ele vai, né, acompanhar uma reclamação, qual que é a demanda, qual que é a pauta, algumas sugestões de fontes, né, interessantes para falar. E tudo isso a gente vai recebendo da experiência que a gente tem, das fontes que a gente já tinha como repórter, mas também de acompanhar bem, né, o processo. Então, por exemplo, uma pauta política. Você acompanha a Câmara Municipal, a Prefeitura, as secretarias, né, ou então algum líder da oposição, ou então o governador, né, um representante do governo do Estado, da presidência que vai fazer algum evento na cidade. Então, tudo isso você precisa filtrar. Então, é um trabalho pesado, não é um trabalho simples, mas é gratificante. E quando o Guto falou, eu me lembrei de quando eu passava, porque era muita informação que vinha dos dois lados, né? Vinha do repórter, vinha das fontes originais, e a gente tinha que passar isso para o repórter. Às vezes ele estava na rua, não tinha WhatsApp, né? Não tinha essa facilidade, então a gente tinha que se virar de alguma forma. Tinha o rádio, né? Tinha o rádio, que era uma boa forma de solucionar os problemas, até porque, por exemplo, o celular, mesmo que não tivesse WhatsApp, você se comunicava por celular, mas nem todo mundo tinha celular naquela época, não era uma coisa. Hoje, assim, minha filha tem 9 anos, tem celular. Naquela época, nem todo jornalista que estava trabalhando podia ter um celular. E às vezes o sinal não pegava num bairro mais distante, né, numa área
mais afastada, então era um perrengue danado, mas era gostoso, dava uma adrenalina, porque você sabia que você tinha a responsabilidade de abastecer o repórter ali, ó, mudou isso, aconteceu isso, tem uma novidade, ou então, como você falou, não, aconteceu uma coisa mais grave e urgente, sai daí, vai para o outro lado, então era bem intenso, mas também nos tornou profissionais mais completos, né? Porque você consegue entender as dinâmicas que o repórter passa, porque você já era repórter, mas também da edição, né? Do contato com outras fontes também. E, inclusive, se eu puder complementar isso, a gente precisava estar informado o tempo todo. Né? Então, do jornal, eu falo de um cenário de 20 anos atrás, quase 20 anos atrás. Então você à noite você estava de olho em todos os jornais, porque não tinha ainda as redes, ainda existiam portais de notícias, mas não tinham essa influência que tem hoje. A gente chegava de manhã, precisava estar acompanhando todos os jornais, inclusive da concorrência, onde eles chegaram, que eu não cheguei, onde eu cheguei na frente de alguma forma. Então vamos manter isso. Então, quando a equipe de reportagem chegava, a gente já tinha um cenário do que esperar daquele dia. E o que o jornal, a edição do dia, do Diário de Suzano, pedia como suíte. Né? No caso, a Simone Leone, que foi nossa editora-chefe, passou aqui no DS Entrevista, o Marco Aurélio. A gente sempre recebia também qual era a expectativa dos editores para a edição do dia seguinte. Então a gente procurava juntar tudo isso e direcionava as equipes. Eu queria que, se vocês lembrarem, logicamente, qual que é uma matéria que vocês lembram assim, que marcou bastante para vocês assim, aqui no jornal? Posso falar? Posso? Opa, fica à vontade. Tem uma experiência que eu tive que me marcou. Se eu puder falar duas, a primeira foi a que virou a chave na minha história como repórter. Porque, como eu falei, claro que eu comecei sem experiência nenhuma. Eu contava com a generosidade dos outros profissionais, o próprio Edgar, a Cristina, né, sua esposa, uma jornalista de excelência, Cláudia Irente. Então, o tempo todo eu recebia dicas. Às vezes elas percebiam que eu estava perdido com alguma coisa. Olha, vai por aqui, porque elas já tinham uma caminhada maior do que eu. Mas por muito tempo eu fui fazendo aquelas pautas mais básicas, até que eu cheguei um dia na redação. Por algum motivo eu cheguei mais cedo nesse dia. Eu não lembro se eu tinha alguma outra pauta mais cedo. Nenhuma das duas tinha chegado ainda. Não sei também se elas tinham, naquele dia, um horário diferenciado. E aconteceu um acidente numa usina de lixo. E aconteceu um acidente muito sério. E aí eu lembro que a Glícia, lembra da Glícia Conas? Ela falou assim, olha, não tem ninguém, é você. E eu fui. É do aterro, você está falando? Do aterro, exatamente. Do aterro de Itaquá. Que explodiu aqui. Que explodiu, né? É verdade. E essa pauta me marcou porque nem eu me achava competente para aquilo, mas alguém acreditou, a Glícia acreditou. E eu me lembro que eu fiz essa pauta assim, com muito fervor, porque, por exemplo, existe o trecho onde houve, porque o lixo explodiu, né? O churume provocou uma reação química, ela explodiu e desceu como se fosse lavas, né? E aí não podia, estava interditado um trecho, que eu tinha que dar a volta por fora, tinha um carro ali à disposição, as equipes, mas eu quis ir por dentro, quis passar por ali, corri o risco de uma nova explosão, mas só estava eu naquele momento. Eu acho que se explodisse de novo, acho que só eu que iria dançar naquele momento, mas eu queria passar por dentro, eu queria sentir aquilo, queria saber exatamente o que aconteceu. Aí eu falo que essa matéria foi chave na minha vida, mudou muito, porque aí também os editores, a chefia começou a confiar outras coberturas, até que surgiu a política. E uma segunda cobertura, se eu puder, se ainda tiver tempo para falar, surgiu uma reunião
do então prefeito Estevão, na época Estevão Galvão, lá no Palácio dos Bandeirantes, à noite, uma reunião fora de agenda, não estava marcado, conseguiu a reunião, e eu acabei indo para essa reunião à noite, também a gente mudou toda a logística, e aconteceu que lá no Palácio foram liberando a minha entrada, e quando eu me vi, eu estava na antessala do gabinete do governador Alckmin, à época, e eu estava esperando, o repórter sabe que é essa dinâmica, nem sempre, quase nunca você entra diretamente numa reunião, depois aquele que você está acompanhando, ou é o prefeito, ou o vereador, ou o deputado, ele vai te passar informações. Na época, se depois na frente a gente até puder falar sobre isso, não tinha muito aquela influência de assessoria. É verdade. Né? E eu estava na antessala, aguardando, esperando a reunião. Foi aquela época do apagão, lá no início dos anos 2000. Aquele apagão, aquela sequência de ocorrências do apagão. E eu estou lá na sala esperando ter uma aspas, né, uma citação do prefeito, e ir embora fazer uma nota que fosse, porque eu ia chegar no jornal muito tarde. E eu estava na sala de recepção, o prefeito saiu e falou assim: o governador quer falar com você. E ali, claro que eu tremi na base na hora, mas eu falei, é minha chance. E eu saí, fui recebido no gabinete do governador, na sala dele, ele foi muito simpático, muito gentil. E eu saí de lá com informações que ninguém tinha naquele dia, que era toda uma escala de racionamento que iria começar logo em seguida. Curioso que essa semana voltou a se falar de racionamento de energia elétrica, mas isso me marcou muito pela oportunidade de ter ido e de poder ter aquela exclusiva e poder ter aquela informação, e no outro dia a gente saiu com manchete, o que talvez pudesse render uma ou duas notinhas no lance livre, virou a manchete, isso me marcou muito. Da explosão do aterro de Itaquá, o jornal ficou cobrindo isso aí um mês depois seguido, por muito tempo, praticamente. exatamente. Né? E aí depois, é claro que os profissionais mais experientes, o próprio Edgar que cobria a região, foi assumindo, né, aquela pauta. Para mim, assim, foi uma oportunidade mesmo, e foi uma generosidade comigo, àquela altura do campeonato, poder chegar naquele momento. Que lembrança, você traz uma lembrança bem legal, assim, que a gente às vezes esquece, só trazendo aqui pra gente voltar no tempo, né, dessa época. Faz parte também dessa história. Sim. Você lembra de alguma... Eu acho que até já citei, né, a cobertura que foi importante para mim no DS foi justamente das eleições, né? Foi a primeira eleição que eu cobri, né, de fato, assim, do começo ao fim, todos os debates, né? Era uma novidade também, Suzana, né? Você juntar todos os candidatos a prefeito, colocar num debate, e os debates eram tanto o confronto direto, vamos dizer assim, né, de um candidato fazendo pergunta para outro, mas tinha da população, de entidades da sociedade civil. Então era um trabalho bem completo, né, que esses debates faziam. Então era interessante para a gente acompanhar as propostas de cada candidato, mas principalmente como elas repercutiam na sociedade, porque era uma coisa nova, né, para a população de Suzano. Né, eles estavam muito mais acostumados com aquela visita corpo a corpo, e era outra coisa que eu também acompanhei muito, né, deu para perceber a forma como cada bairro reagia a um candidato, a uma proposta, qual que era a proposta que tinha um maior peso, né, porque às vezes um candidato chegava e prometia asfalto, mas o que era mais importante para eles ali era a segurança, estava com problema de criminalidade, ou então a coleta de lixo. Então era muito e ajudou nisso também, a entender melhor a cidade de Suzano, né? Quais que eram as demandas, onde que tinha o maior problema de segurança, onde que tinha o problema maior de, né, o recapeamento asfáltico, a coleta de lixo, ou a educação. Já estava começando a crescer, né, a escola municipal no Brasil. Até então você só falava em escola estadual, naquele momento começou a ter uma migração. As cidades começaram a se preocupar com esse problema, ter de lidar com esse problema, né? Então, eu consegui conhecer muito mais Suzano a partir dessa experiência, porque foi assim que eu conheci a cidade em toda a sua essência. E isso, então, Fábio, se você me permitir, trazia para você uma responsabilidade de colocar assuntos em pauta, né? Sim, colocar prioridades que talvez nem sempre estavam no primeiro momento, mas o fato de você estar ali trazendo esses assuntos para discutir, o próprio jornal cumpria um papel
de colaborar com a cidade, com a sociedade, no caso você, eu, enfim, os jornalistas participavam desse processo que é muito bacana. Nossa, muito bacana. Inclusive me ajudou a moldar o meu trabalho como chefe de reportagem. Porque a partir do momento em que eu comecei a ver os problemas reais da cidade, o que precisavam, né? O que os suzanenses precisavam. Você trouxe para a redação, né? Para dentro da redação. Eu trouxe para a redação. Então, quando eu comecei a criar as pautas, eu já comecei a ter esse olhar mais atento, de saber onde que realmente tinha o problema e qual que era o andamento que a gente precisava dar, né? Olha, a gente precisa cobrar o poder público aqui é responsabilidade municipal, estadual, também dos serviços privados, porque a gente já estava passando por esse período de desestatização, né? Então isso também foi uma parte, essa parte agora já como chefe de reportagem, né? A gente estava lidando com a questão de defesa da população, das demandas, e a gente tinha, além dos agentes públicos, né, a prefeitura, o governo do estado, a gente também tinha a questão das empresas que tinham as concessões de telefonia e de energia elétrica, que era uma coisa que estava surgindo há poucos anos, né? Passou por um momento de privatizações e desestatizações ali no final dos anos 90, então era uma nova dinâmica, você já não tinha mais que lidar com uma estatal, com uma autarquia, você tinha que ligar para uma empresa, né? Era a Bandeirante ou então a Telefônica, e era uma nova forma de encarar os problemas, porque era um agente diferente, que agia de forma diferente, e respondia de forma diferente do poder público. Então tudo isso a gente teve que aprender na hora. E foi quando eu comecei a criar algumas pautas diferentes para a época, né, tendo que me adaptar a isso. Então a gente descobriu um monte de problemas que o fornecedor de energia elétrica fazia, no sentido de ainda estar se adaptando, não entregava o serviço necessário, cobrava valor indevido, tinha uma taxa que era um repasse do governo federal, que eles tinham que repassar para amortizar o valor da conta de luz, eles não faziam isso. Então era toda uma nova lista de reclamações e de coisas que a população de Suzano nem sabia que era um direito delas, e aí a gente teve que correr atrás. Então foi uma coisa muito importante no sentido de trazer resultado mesmo para a população, né? Não era só trazer a notícia em primeira mão, mas ajudar o leitor. Ó, a Viviane Strelec que está acompanhando a gente falou: tive a honra de trabalhar com os três, que saudades daquela época. Márcio, um grande amigo e professor que a vida me deu. Parabéns ao DS pela iniciativa desse projeto. O Alexandre Trindade também está mandando aqui abraços aos amigos Edgar, Fábio e Guto Prates. É legal, está mandando mensagem aqui para... Nossa, mandar um abraço aí pro Alexandre. Eu tenho conversado com ele recentemente, grande amigo, grande parceiro. E a Vivi também. A Vivi, ela foi... E vai estar aqui segunda-feira. Ela vai estar segunda? Ah, que legal. Vou acompanhar, sem dúvida. Foi uma grande repórter justamente dessa época, né? Ela acompanhou bastante o período de eleição, o período de governo, né? Do novo prefeito, que no caso era o Marcelo. E, então era muita novidade para todo mundo, né? Era a mudança do eixo político, mas era a mudança também dos serviços públicos, como eu havia falado. Então era muita novidade e a Vivi fez um trabalho incrível no DS. Quero deixar um abraço também para o Alexandre, para a Vivi. A Vivi, eu sempre falo isso, né? Minha esposa Regiane Beirão tá ouvindo em casa, e eu sempre falo, ela não conhece a Viviane pessoalmente, mas eu sempre falo como é justo ela estar aqui na segunda-feira, como ela cresceu, como ela fazia a princípio as pautas de cultura, foi assumindo a política também, né, Fábio? Exatamente. Assumindo colunas, enfim, foi uma grande jornalista aqui do Diário de Suzano, que contribuiu de maneira excepcional. Vamos falar então, depois de você sair aqui do Diário de Suzano, começar com o Fábio. Ô Fábio, eu queria já começar com o seu livro aqui. Seu livro, o livro Campeões da Raça, né? Os Heróis Negros da Copa de 1958, né? Exatamente. E você lançou, foi uns 2 anos que você lançou ele? Foi 2018. 18? 3 anos. É que esse ano, 2020, 2021, parece um ano só, né? Nem a gente conta, praticamente. Nem conta. Você me permite eu mostrar aqui na imagem? Eu já trouxe para o pessoal ver aqui, ó. Isabela, me ajuda aí, vê se o pessoal consegue. Levanta um pouquinho. Aí. Aqui? Aham. Dá para ver aqui? Dá. Esse livro eu lancei em 2018, justamente para coincidir com os 60 anos da conquista, né? A primeira Copa do Mundo. E eu vi que você se especializou em jornalismo esportivo meio sem querer ou querendo, porque você está dando entrevistas, deu entrevista na Record, para falar do Maradona. Do Maradona. Está fazendo uma série de lives, né, também.
E me fala, eu vou fazer uma pergunta para você. A seleção de 58, você acha melhor da que a de 70? Olha, não? É uma discussão eterna. É uma discussão eterna. Eu acho que o interessante será justamente que essa discussão nunca termine. Porque são duas seleções fantásticas. Eu acho que, de acordo com a época, né, com a percepção que a gente vai tendo, que o Brasil, o futebol brasileiro vai tendo do passado, eu acho que isso vai mudar. Uma época alguém vai dizer que é mais de 58, outra de 70. Eu tenho um carinho especial pela de 58, até por ter feito o livro, ter acompanhado as histórias, né? É uma trajetória que é muito marcante. Tanto que, para quem não conhece o livro, né, eu conto as histórias futebolísticas, narro, né, como o Brasil foi campeão pela primeira vez, mas um dos eixos da história é o racismo. Aliás, é uma coisa que ninguém falava, né, do racismo de 58, né? Exatamente. Você trouxe à tona um assunto que estava escondido, né? Estava escondido. Esse tema já tinha sido abordado anteriormente, algumas reportagens de revista, de jornal, mas em livro não. E era curioso, porque era uma história que é muito forte, né? Só você imaginar, o Pelé e o Garrincha não começaram jogando a Copa de 58 por causa do racismo, né? Havia um relatório dentro da CBD, que era a antiga entidade antes da CBF, dizendo, tecendo comentários sobre os jogadores negros, que eles amarelavam, né, para usar a linguagem popular, num jogo decisivo, num momento decisivo, eles amarelavam mais que os brancos. Então, a comissão técnica começou a embranquecer o time para ter um time em tese, né, dentro dessa teoria racista, mas equilibrado emocionalmente. Então, eles começaram no banco, não jogaram, e talvez nunca jogassem se a força dos fatos não se impusesse, né? Falou, olha, gente, esse time que está jogando é bom, mas os melhores jogadores não estão jogando. A gente corre o risco de não ganhar essa Copa se não colocar os caras para jogar. E foi o que aconteceu. Djalma Santos, que também não estava jogando, já era o melhor lateral do mundo na época, uma coisa absurda, né? Jogou a final, então assim... Mas isso era assumido na época ou foi só depois? Não era assumido. Havia esse movimento dentro, né, da seleção, mas não era aberto. Isso explodiu depois quando esse relatório, esse documento que era secreto, foi exposto, né, algum tempo depois. E os próprios jogadores também não gostavam de falar daquilo, né? Tinham uma preocupação, eles próprios também não entendiam, porque ninguém chegava assim e falava, né, olha, você não vai jogar porque a gente precisa de um time branco aqui. Não. Eles cada um tinha um motivo. O Garrincha tinha colocado uma roupa inadequada, tinha dado um drible inadequado num jogo, o Pelé tinha se contundido, ele quase foi cortado de fato, mas ele já estava se recuperando, mas mesmo assim não jogou. Então tinha os motivos dentro de campo ou extra-campo, mas que podiam mascarar essa questão do racismo. Sempre tinha um pretexto, né? Sempre tinha um pretexto. Então, por isso que assim, eu tenho um carinho pela seleção de 58 por causa disso, porque além de ser a primeira, né, o time de 70 era muito bom, mas já tinha lá atrás 2 títulos, né, já era uma seleção tarimbada. O Pelé já era um cara com 30 anos, já era o melhor do mundo, já era um monstro do futebol. Né, em 58 ele era um menino de 17 anos, em 58, que usava calça curta, totalmente imaturo assim, para a vida, e que quando entrava em campo ele se transformava em outra pessoa, né? Transformava num super craque. Então eu acho que teve muito mais dificuldades para enfrentar o time de 58 do que o de 70. Então acho que até por isso eles estão mais assim, eu tenho uma predileção pelo time de 58. E a questão do racismo no futebol hoje, né? Como você está vendo a questão? Principalmente agora, teve até na Eurocopa agora, teve um episódio, né? Exatamente. Parece que o time, acho que é Hungria e França, me parece. Não, Itália e Hungria teve um episódio, né? Como que você vê hoje? A Áustria também teve que não foi exatamente contra negros, né, mas contra outras etnias, né, que foi o jogo da Áustria e Macedônia do Norte. Eu acho que a gente, a partir do momento que você começa a discutir o problema, né, você dá um passo importante para combatê-lo. Mas é como uma doença, né? Você tem o seu corpo debilitado por uma doença, você precisa tomar um remédio muito forte. Ele vai curar a doença, mas talvez gere alguns efeitos fortes, colaterais, que é justamente do organismo reagindo. Né? É assim que eu vejo o racismo.
Eu vejo muita gente falando que antigamente não tinha esse mimimi, não tinha esse tipo de reclamação, mas não tinha justamente porque não tinha denúncia. O racismo continuava e as pessoas que sofriam com o racismo continuavam sofrendo. Né? Continuava tendo suas vidas prejudicadas e destruídas. O que a gente tem hoje é como você varrer, tirar aquela sujeira que estava embaixo do tapete. Você vai limpar o chão, mas a poeira vai subir um pouquinho. Então você vai ter que... No futebol, o racismo é crime também. Né? E o racismo é crime. Então a gente não pode esquecer isso também, né? Não é só um desvio de conduta, é um crime. Então ele tem que ser denunciado. Então da mesma forma que você não pode aceitar que um outro tipo de crime aconteça no campo, no estádio, o racismo também não. Então eu acho que vai continuar por muito tempo esses casos de racismo, as reações contra os casos, dizendo que não é bem por aí, que tem que parar com essa discussão. Não, a gente tem que discutir mais até que isso seja intolerável. Né? Que você nunca mais chegue num campo e o jogador seja chamado de macaco, que seja agredido por causa da cor, seja afastado de um time por causa da cor. Então vai demorar muito para a gente chegar num nível ideal. A gente está naquela fase de transição, né? De primeiro começar a falar do problema e depois buscar as soluções. A gente já tem leis, inclusive na justiça desportiva, voltadas diretamente ao racismo. A gente já teve jogador afastado. Então, assim, é um começo. O caso do goleiro Aranha, o Grêmio foi eliminado da competição. Então, assim, a partir do momento em que isso for algo normal e estabelecido, o próprio jogador vai se policiar, os clubes vão tomar as providências até cair na mente de todo mundo, né? Cair a ficha. Que é um crime, que é inaceitável, e ainda mais numa sociedade multirracial como a nossa, né? É ainda mais absurdo que aconteça. Ô Márcio, você depois saiu do jornal, né? Você passou por outros jornais e agora você está com uma editora, né? E você também tem agora a missão de ser pastor também, né? Queria que você falasse um pouco. Isso. Quando eu saí do jornal, eu sou muito livre em relação ao que se apresenta na minha frente. Quando eu saí do Diário de Suzano, eu estava num momento em que eu precisava decidir algumas coisas em relação à minha profissão, e foi justamente o momento em que eu estava sendo preparado como pastor, como missionário. Saí do estado, fui passar por um preparo missionário. Diferente, o Fábio casou, encontrou a Érica França também, com quem eu tive o prazer de trabalhar aqui no DS, mas eu encontrei nessa nova missão a minha esposa também. Eu fui fazer um curso missionário lá, encontrei minha esposa, Regiane. Hoje nós temos 2 filhas, Maria Flor e Débora, e aí eu passei um tempo fora do estado cuidando disso, e desde 2010, desde março de 2010 eu sou pastor. Já se passaram alguns anos. Fui pastor em Poá, em Pernambuco, em Goiás, enfim, os trabalhos missionários com os trabalhos ministeriais, pastorais, eles foram tomando uma outra proporção. Paralelo a isso, hoje nós continuamos, nós pastoreamos, fazemos parte do corpo pastoral de uma igreja aqui em Suzano, no Jardim Colorado, Libertador de Israel. E paralelo a isso, nós sempre tínhamos alguma atividade relacionada ao jornalismo de alguma forma. Editei uma revista missionária por 2 anos também, e era uma experiência muito interessante porque as nossas fontes, nós não tínhamos repórteres, nós não tínhamos correspondentes, nada disso, mas nós tínhamos pessoas em muitos lugares, né, do mundo afora, Nepal, na Índia. Então, por exemplo, quando houve um dos piores terremotos que ocorreu no Nepal, nós conseguíamos sair na frente, nós tínhamos imagens que não eram buscadas de agências de notícias, nós tínhamos informações que não eram de agência de notícias, mas eram de missionários, amigos nossos, conhecidos nossos que estavam nesse lugar. Então a gente tinha muitas vezes imagens melhores do que aquelas que estavam disponíveis, informações, enfim, foi uma experiência bem bacana. E desde 2010 nós vimos trabalhando com edição de livros, e é até uma honra estar aqui junto com o Fábio, né, que é um escritor. Nós, sempre paralelo até ao trabalho pastoral, nós continuamos trabalhando com edição de livros
de 2010 para cá, nós temos mais de 50 livros publicados, e especialmente de 2018 para cá, nós demos uma atenção maior para isso, abrimos uma editora nossa mesmo, né? Eu e minha esposa trabalhamos com isso, e estamos seguindo. Passei um ano entre 2019 e 2020 na concorrência, foi uma experiência bacana, se você me permite falar disso, né? Lógico, sim. Porque eu não imaginava voltar para o jornalismo diário, e eu falo que você tem que falar sempre com a pessoa certa, né? Se o Edgar sabe do que eu estou falando, se ele me permitir. Sim. Mogi News, a gente tem bastante amigo lá no Mogi News, né? Eu demorei muito para decidir voltar para o jornalismo diário, e numa segunda-feira eu chamei o Edgar. Edgar é um amigo, um parceiro, a minha referência, eu falo para ele. Não estou jogando lantejoula porque estou diante dele, mas eu acho o Edgar o jornalista mais completo aqui do Alto Tietê. E eu liguei, e eu mandei uma mensagem para o Edgar falando, olha, eu acho que eu estou voltando, acho que eu quero voltar. Se você souber de alguma coisa, enfim, ele me incentivou bastante. 5 dias depois eu estava já em reunião de pauta no meu novo emprego, no Mogi News, onde eu fiquei por um período, e quando eu decidi voltar, eu estava aberto à reportagem. Eu falei, puxa, eu fiquei 13 anos fora do jornalismo diário, e eu preciso estar pronto para o que tiver, vou voltar para a reportagem, que não há demérito nenhum. Eu não imaginava que eu iria conseguir voltar para a minha área, para a função que eu sempre gostei, mais. E claro que era tudo diferente, tudo tinha mudado, mas foi uma experiência muito especial também. Passei um ano lá e acrescentou também bastante. Eu queria perguntar para vocês como que vocês se adaptaram aí, de alguma maneira, com a pandemia, como que vocês fizeram. O Fábio, eu sei que ficou lá em casa, ficou na sua casa lá, Fábio, até a Erika cortou seu cabelo lá. Exatamente. Bom, eu acho que todo mundo, né, no Brasil está passando por um sufoco aí para se adaptar, não só com a rotina, mas também com a nova rotina, mas também com os rumos, né, que a gente está vendo, as dificuldades de vacina, a dificuldade de algumas pessoas de seguir, né, as recomendações sanitárias mais básicas. Então a gente sofre um pouco com tudo isso. Para mim não foi tão difícil assim profissionalmente, porque eu já estava num processo de trabalhar de casa. No home já, né? Já, eu estava no home. Pouco antes da pandemia eu cheguei a fazer um trabalho fora, né? Eu passei um tempinho lá na Rede TV, um período curto, e de vez em quando saía para fazer algumas pautas externas, mas no geral... Você fez, desculpa cortar a sua fala aí, mas você fez um trabalho para a Folha também, do caso do helicóptero, do avião, né, que caiu exatamente. do presidenciável lá, o Eduardo Campos, né? Você estava lá, né? Eu estava lá, essa foi uma das pautas mais pesadas, mais intensas e mais importantes da minha carreira também, né? Eu tava morando em Santos, né? Foi um dos primeiros a chegar, que você estava lá. Né? Eu estava lá. Na época eu morava em Santos e eu estava como correspondente da Folha de São Paulo para a Baixada Santista. Posso só fazer um intervalo? Quando isso aconteceu, eu morava em Pernambuco. Você morava em Pernambuco? Mas eu não me envolvi profissionalmente, mas eu queria falar porque a gente presenciou toda a consternação do Estado, da população. Era um luto coletivo como eu nunca vi na minha história, assim, na minha vida, nunca vi isso. Né? As pessoas, era como se, independente das vertentes políticas, independente se a pessoa gostava ou não politicamente do Eduardo Campos, naquele momento era como se tivesse morrido um familiar de cada morador de Pernambuco. Foi uma experiência, era muito interessante lidar com isso. Agora pode voltar com o lado profissional. Não, mas é importante esse dado, né? Porque a gente está vendo uma personalidade que morreu daquela forma trágica, lógico, é triste, mas às vezes você não tem a dimensão, né? Do impacto que aquilo vai dar na cidade de onde ele vem, do estado. Não, é muito legal perceber essas coisas. Então eu estava lá em Santos e aí eu soube, né? Chegou a informação para mim, parece que caiu um helicóptero. Né, foi a primeira notícia que chegou. E aí eu estava indo para lá, vendo esse tal helicóptero, quando começou a chegar, então, aquela importância do chefe de reportagem, né? De ir abastecendo o repórter. Eu estava como repórter na época, como correspondente.
E aí eles avisaram, olha, o Eduardo Campos ia fazer um evento de campanha, que ele era candidato à presidência da República, no Guarujá. E o avião dele ainda não chegou. Então já vai se preparando, porque pode ser que não seja um helicóptero, que seja um avião, que seja o avião dele. E eu fui, era uma distância relativamente curta, eu fui a pé, quando eu cheguei já sabia que era ele. A dúvida era se a Marina Silva, que era a vice dele, estava, porque o compromisso previa a presença dos dois. Só que de última hora ela resolveu fazer uma outra, eles se separaram, não, cada um faz uma coisa, e aí ela acabou se salvando. Então foi uma pauta bem interessante, bem intensa. Eu queria saber, pode eu posso falar claro. algo? Porque falou de helicóptero, eu queria fazer aqui talvez até um desabafo. Né? A gente falou de helicóptero, de uma experiência que eu não tive, e que eu tenho certeza que você teve muito bem. Quando me perguntam assim, Guto ou Márcio, depende de quem, alguns me chamam de Guto, outros de Márcio, qual foi a sua maior frustração como repórter? Eu digo, eu nunca entrevistei Mário Covas. E de todas as histórias que eu fiquei buscando, assim, essa história é a que mais me marcou. Edgar tinha bastante experiência em receber então o governador, e o Mário Covas estava doente, e ele tinha uma relação muito forte com o Suzano, uma amizade, né, com o prefeito, e ele teve um dia que ele resolveu que ele vinha para Suzano, ele estava muito doente, e eu recebi essa informação com as fontes que a gente tem. Corre para a empresa tal, ele vai descer com o helicóptero lá, que ele quer ver o Estevão, quer ver o prefeito. E eu corri, e aquele dia para mim ia ser a realização, né? A realização de um projeto. Sempre respeitei ele como político, independente também das bandeiras ideológicas, desde que um dia ele foi recebido a cadeiradas na Secretaria de Educação, com personagens exclusivos da nossa região, né? E eu lembro que ele falou assim, o governador entra pela porta da frente na secretaria, porque a equipe de staff queria que ele fosse pelos fundos, ele falou, vou pela frente. E aquilo sempre me chamou a atenção, essa ousadia, as crises na FEBEM, ele queria transferir o gabinete dele para dentro da FEBEM, isso sempre me chamou a atenção. Falei, um dia, quem sabe eu vou ter o privilégio de entrevistar o Covas. E chegou esse dia, eu fui para a empresa, corri, não tinha mais ninguém, era a minha realização profissional. E aí também no contato com chefia de reportagem, contato com as minhas fontes, e aí alguém da família estava com ele, enfermeiro, alguém da família, e ele entrou no helicóptero de teimosia, quem conhecia sabe que ele era bastante teimoso, não deixou, vieram até Suzano, mas chegando em Suzano, a gente viu o helicóptero, mandou voltar, conseguiram convencê-lo a voltar. Eu falo que foi a minha maior frustração. Ele chegou a vir de cadeira de roda fazer evento aqui. Ele era um incansável, né, Edgar? Ele lutou realmente. E eu falo assim que foi a minha maior frustração. Aí, pouco tempo depois, eu estava repercutindo a morte dele. E aí foi falado aqui do helicóptero. Eu falei, puxa, eu queria contar isso, que foi... eu não tive esse privilégio, esse prazer de poder conhecê-lo e entrevistá-lo. Até que hora que vocês podem ficar aqui na entrevista? Até umas 8, 9? Você é o chefe. Gente, eu queria agradecer muito, a gente está terminando a nossa entrevista. Dá para ficar aqui 3 horas, 4 horas falando aqui. Se for lembrar todas as histórias, a gente vai ficar um tempão mesmo. O período é curto, passa voando, a hora passa rápido. Aqui você vai ver, a gente nem já passou aqui quase uma hora de entrevista. Eu queria agradecer imensamente aqui vocês terem vindo, ter aceito o convite. É uma grande honra falar com vocês aqui depois que vocês passaram e reencontrá-los, né? Para mim é uma alegria grande, né? Essa série de entrevistas está me proporcionando isso. Então eu fico bastante feliz em reencontrar os amigos e ver que eles estão bem, né? Saíram daqui e estão ricos por aí, com bastante dinheiro no bolso. O Fábio está famoso. Eu quero a minha parte de dinheiro. Eu queria agradecer e pedir para vocês deixarem uma mensagem final aí, mais uma vez, agradecendo aí a presença de vocês. Okay. E a casa de vocês, a hora que vocês quiserem vir tomar um café aí. Opa, falou café, é garantido. Pode fazer. Primeiro, obrigado. Então, já que você falou, eu vou... Bom, antes de mais nada, quero agradecer mais uma vez pelo convite. É sempre muito legal a gente lembrar as histórias. Eu estava até pensando aqui, a gente deve estar no meio do papo, né? Deve ter passado uma meia hora, já passou uma hora. Quando o papo quase é gostoso, uma hora, quase uma hora.
50 minutos e 31 segundos. Olha só. Então, mas quando o papo flui, quando é gostoso, você lembra de coisas bacanas, o tempo passa rápido mesmo. Mas aí eu queria também destacar aqui, quando eu era repórter, né, depois chefe de reportagem, o Guto, né, o Márcio, sempre chamava ele de Márcio, né, o Márcio. O Márcio era o editor executivo e o Marcão era o editor-chefe. Então eles foram dois grandes professores, dois grandes parceiros também, grandes amigos lá na dinâmica do trabalho. Foi um dos melhores, como eu já tinha falado no começo, foi um dos melhores locais onde eu trabalhei, onde eu tive o melhor ambiente, dois mestres, duas feras que sabiam tudo de Suzano, me ajudaram muito até a poder, né, moldar bem o trabalho de chefe de reportagem. Então foi muito legal. O Edgar também, parceirão, já na parte do caderno regional, né, a gente trocava bastante figurinha também, até porque as realidades das cidades do Alto Tietê são parecidas, então você ajudava também bastante, a gente conversava bastante sobre pauta. Era um ambiente muito bacana, muito bacana. O Giba, né, que foi quem me chamou, me indicou para trabalhar também, e aí tinha todas os outros profissionais, as repórteres, né, então tinha a Érica, tinha a Thaís, tinha a Vivi, tinha a Carla, era uma grande equipe, tinha o Douglas também estava lá, era uma equipe muito fera, muito bacana. Só gente boa que está por aí, né? Exato. Estão aí progredindo na profissão. Exato, é um time bem azeitado, então é gostoso quando você vê que o time funciona, né, que se desenvolve bem. Então era muito gostoso, era um trabalho bem gratificante. Eu só tenho a agradecer por ter feito parte dessa história, né? Então é uma honra muito grande, né? Um jornal que faz 60 anos, que está relembrando a sua trajetória e te inclui como um capítulo importante de ser lembrado. Então eu tô muito grato, né? Estou muito honrado, muito orgulhoso, muito grato de ter essa oportunidade aqui de falar e de rever também os amigos, jogar um pouco de conversa fora, né? Compartilhar um pouco das nossas experiências com os leitores e com os internautas que estão acompanhando a gente. Muito obrigado. A gente é que agradece, Fábio. Antes de fazer a conclusão final, só uma observação, né? O Fábio falou sobre uma equipe bastante azeitada e muito interessante. Eu fiquei 13 anos distante do jornalismo diário aqui da região. Depois de 13 anos, aqueles que lá atrás estavam começando, todos eles muito bem sucedidos. Sim. Né? Para mim foi um susto, uma agradável surpresa. Uma era assessora legislativa, outra tem uma empresa de comunicação, outro secretário de comunicação. Acho que isso vale a pena. Agora o Fábio pode testificar comigo, principalmente como chefe de reportagem. A gente não busca a paternidade dessas pessoas, não. A gente só fica feliz porque de alguma forma a gente pôde também projetar, pôde jogar para frente, pôde acreditar e assim, de fato, assim, a gente foi privilegiado por ter trabalhado com gente tão especial e que hoje está aí, tá alguns anos luz à nossa frente, né? E eu quero também agradecer pelo convite, volto a ressaltar, agradecer ao Edgar como amigo, referência, agradecer à família Moraes, dizer que é uma honra, depois de 15 anos, poder voltar aqui no Diário de Suzano. Tive em 2018, rapidamente aqui para dar um abraço no Edgar. Você foi no outro prédio, né? No outro prédio, e vocês estão muito bem instalados. Confesso que eu vim bastante tenso, falei com o Edgar, estou tenso, porque o lado de cá é um pouco mais difícil, né? A gente está acostumado com o lado de lá. Procura aí. Acostumado a falar para multidões lá na igreja. Exatamente. Ele tá essa história que ele está querendo. Mas a gente está se adaptando. Não, multidões não agora, né? Tô falando antes da pandemia. Você deve estar com restrições lá também. Bastante. Está bem restrito. A gente está trabalhando com live, enfim, com transmissão ao vivo, com restrição. Mas assim, é uma responsabilidade. Mas é aquelas responsabilidades que valem a pena. Em algum momento eu falei, eu vou me preparar. Eu falei, não vou me preparar mais. Minha esposa, calma, vai dar tudo certo. A única pergunta que eu vim preparado era o futuro do jornal, porque eu vi que você perguntou algumas coisas. Eu quero encerrar falando sobre isso, mas eu acho que o Diário de Suzano está no caminho certo. Eu acho que a gente vive tempos, e principalmente agora com a pandemia, mudou o estado de coisas. É tempo em que é preciso ser ousado, é preciso caminhar na multiplataforma.
Se essa é a resposta, não sei. O que eu entendo é que há uma galinha de ovos de ouro a ser encontrada, e eu sei que vocês estão no caminho certo. Quando se encontrar, vai muito bem. Quem encontrar vai sobreviver aí a toda a pressão que existe em relação ao jornal diário, em relação ao jornal impresso, a guerra com redes sociais. Ainda não foi encontrado, mas a gente percebe que vocês estão lutando por isso, lutando para alcançar. Eu agradeço pela honra, pela oportunidade de estar aqui, oportunidade de poder compartilhar um pouquinho, de poder relembrar, como o Fábio disse, de poder rever amigos que a gente fez na redação. Muito obrigado. Deus abençoe. Eu que agradeço. Você sabe que eu não faço pauta. Assim, a pauta que eu faço assim, é mais anotar algumas perguntinhas e imprimo aqui, deixo aqui, né? Uhum. Mas assim, eu uso só 40%, não dá tempo de fazer o fica por causa do tempo. Obrigado mais uma vez a vocês, então. Eu queria agradecer você, amigo internauta, que participou conosco, e pode ver também essa entrevista depois, se você preferir, nos canais do Diário de Suzano, no YouTube, no portal, no Instagram. Queria agradecer, obrigado, um bom final de semana para você e até o próximo vídeo.